Aqui agradecendo. É. Aqui e depois ali, vai. Ah, você vai falar deles? Isso, aqui, quando eu for falar, eu venho pra cá. Tá. Cara, então, espera finalizar. Aí, porque a hora que você estiver falando, eu acredito que vai ser o momento dele estar passando. Tá. Então vai, assim. Começa aqui, beleza? É, isso. 4, 3, 2, 1. Seja muitíssimo bem-vinda você mais uma vez aqui no podcast Paradigma. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a Andrea Baioccato. Daqui a pouquinho você vai ver um pouquinho sobre as técnicas de mindfulness, ou mindfulness. Ela vai falar para vocês aqui. Eu sou suspeito de falar porque eu já pratiquei já um tempinho de meditação, mas não sou instrutor especialista como ela. Então, antes de até eu vou colocá-la aqui numa situação, a gente estava conversando aqui para ver se é possível você fazer uma pequena prática. Então aproveita esse momento para você destravar alguns paradigmas. Só que você já sabe, antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, já deixa o seu joinha e comenta aqui para dizer o que você está aprendendo ou qual paradigma que destravou, o que fez sentido para você. E eu quero agradecer também aos nossos parceiros e apoiadores aqui, os nossos patrocinadores. Então, o Marcelo, da Sanremo, também aí a Quântica Farmácia de Manipulação aqui de Catanduva, eles apoiam o nosso canal e eles estão aí para poder contribuir e prestar um serviço de excelência e de qualidade. Quem quiser fazer um atendimento tem um descontinho especial aqui, é só você ir no link na descrição aqui, chama eles lá no WhatsApp, fala que você viu aqui no podcast Paradigma, que eles vão ter um benefício exclusivo para vocês, chama eles lá. São pessoas que eu acredito aqui e empresas. Mas vamos lá, Andrea Baioccato, fisioterapeuta. Opa! Aleluia, irmão. Tá aí funcionando as coisas aqui. Fisioterapeuta e instrutora de mindfulness e compaixão. Esse termo eu não tinha escutado. Mindfulness eu já tinha escutado. Assim, não como instrutora de compaixão, porque assim, eu parto do princípio que compaixão deveria ser uma coisa natural do ser humano. Só que, infelizmente, a gente precisa ter alguém nos instruindo. Sim. Então, Andréia, obrigado por você aceitar o convite. Se apresenta aí para o pessoal que está em casa. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de trazer um pouquinho sobre isso num podcast e para nossa cidade também, né? Que acho que entra num termo muito novo para todos. E aí as pessoas ficam um pouco se questionando, mas o que é isso? Que coisa estranha. Mindfulness e compaixão, né? Então, eu sou fisioterapeuta, instrutora de Mindfulness e Compaixão, trabalho com dor crônica. E se fosse para a gente trazer de uma maneira muito clara e simples isso que eu faço, seria conhecer como minha mente funciona e aprender a sentir o meu corpo. Tá. Então, seria essa integração, né, de como eu me sinto, de como eu estou. Do E sentimento, hoje, da parte de percepção, quanto da realidade que isso acaba refletindo no corpo físico. Sim. Então, por exemplo, hoje, com esse tanto de informação que nós temos, com essa necessidade que a gente acredita ter o tempo todo de estar aprendendo de novas informações e um número de informação muito grande, né, essa demanda grande, a gente acaba usando demais o piloto automático. Sim. Por que eu disse usando demais o piloto automático? Porque ele é importante para a nossa vida. O problema é estar muito nele. Porque aí eu estou no passado ou no futuro. Certo. Então, a minha mente, para economizar tempo, ela traz coisas do passado, objetivando o futuro. Mas nisso eu perco o momento presente. Perfeito. E aí é quando a gente escuta muitas pessoas fazendo crise de ansiedade, síndrome do pânico ou depressão. Porque uma mente muito no passado gera ou depressão, muito no futuro, muito acelerada. Gera ansiedade. Né? Ruminando demais. E aí a gente também vem com as insônias, por exemplo, com as enxaquecas, que também é uma dor crônica. Então, esse cuidado em estar, esse cultivo, eu diria, em estar no momento presente, me dá a condição de bem-estar e qualidade de vida, porque eu sei o que eu estou vivendo. Certo. Né? E, na verdade, isso acaba que, entre aspas, aí, ou talvez nem entre aspas, é o mal do século. Com certeza. A ansiedade, o estresse,
porque houve uma curva de aceleração de informação e performance, desempenho e resultado. Eu falo isso também porque eu já entrei nessa linha e gosto e acho legal, porque realmente você avança para alguns tipos de conquistas, mas é o que você falou do piloto automático. Se você não perceber isso, de que isso pode se tornar não saudável, literalmente você pode chegar a adoecer. Com certeza. Né? Eu adoeci, depois eu posso até falar um pouquinho mais a gente você perguntou, né? Mas eu percebo que a sociedade ela vive realmente nesse ponto que, de maneira geral, né? Nesse ponto que você falou, sem perceber o piloto automático, sem perceber o hábito, sabe? e sem um sentido, sem um sentido, sem um objetivo, vezes, melhor dizendo. Eu acho que segue o fluxo, sabe? Eu brinco muito no consultório com isso. Eu falo, nossa, tá no fluxo. E aí, tá no fluxo é muito interessante, porque estar no fluxo significa viver as mesmas coisas, não estar satisfeito, não estar feliz e tomar as mesmas decisões. Porque não sou eu que tomo. É o modo fazer do meu cérebro. Tá fazendo, mas eu não sei direito. Como se eu entrasse num rio e fosse sendo levado pela correnteza e eu tô ali boiando, tá ok, porque eu não tô afogando, não tô nadando, então não tô cansado, eu tô só deixando o rio ali me levar, mas não sou eu que tô escolhendo. E é interessante isso, eu gostei desse me levar, porque o me levar, eu posso estar no piloto automático, mas eu também não preciso, agora é filosofia, né? Eu não preciso brigar. Eu não preciso brigar com a água, né? Eu posso descer o rio, né? Estando consciente que eu estou descendo o rio. Que eu quero ir para lá. Mas sem brigar com isso que eu estou vivendo. Entendi. Isso é mindfulness, né? E aí eu vou chegar na compaixão, calma. Tá. Você me perguntou da Tô curiosa, porque então, é diferente. Se a gente trouxer uma definição de mindfulness, é estar atento intencionalmente. Eu quero estar atento ao momento presente. Eu quero estar aqui. Uma escolha. É um cultivo do momento presente. É uma lucidez. Com abertura. Sem julgamento. Tá. Então, eu não estou julgando o que eu estou vivendo, eu não estou brigando com o que eu estou vivendo. Eu estou reconhecendo. Para que, a partir desse reconhecimento, eu possa fazer escolhas mais funcionais. Então, é mais ou menos assim, a correnteza está indo para o mar, e eu estou indo porque eu quero ir para o mar. E às vezes a pessoa, assim, a correnteza está me levando para o mar, só que eu tô nadando porque eu quero ir para a cachoeira, eu quero ir para a nascente. Eu fico nadando contra a correnteza, sofrendo. Isso, enquanto eu posso ir para a borda. Pronto, sair daquele fluxo ali. Só que eu só consigo escolher quando eu tenho lucidez. Uhum. É um termo interessante, porque lucidez é tipo estar consciente. E quando a gente fala assim, as pessoas não estão muito conscientes do que elas estão fazendo. Tem gente que fica meio assim, não, eu estou consciente. Às vezes eu falo uma coisa parecida nos meus treinamentos, eu falo assim, as pessoas elas não pensam, elas têm atividade mental. Sim. Elas confundem pensar com atividade mental. Atividade mental todo mundo tem. Sim. Agora, pensar é um negócio que dói, é um negócio que cansa. Você parar e pensar, então eu vou ler um livro. Aí eu parei e comecei a pensar naquilo. Você gasta energia. Isso. Aí eu quero fazer um parêntese, posso? Pode. Ok. O pensar não significa estar lúcido. Legal. Pensar é parte da função da mente, assim como seu coração não para de bater. Perfeito. Porque é a função dele. Seu pulmão não para de inflar e desinflar, é a função dele. É automático. A sua mente não para de pensar, porque é a função dela. Perfeito. Só que estar lúcido, estar presente, eu estou pensando sobre esse livro e sentindo o que isso significa para mim. Legal. Okay? É mais do que você somente ler, você estar consciente do que leu. Exatamente. Isso deve acontecer com quem está assistindo aí ou ouvindo, porque tem gente que falam para mim, eu não gosto de ler. A pessoa fala assim. Aí eu falo, mas por que você não gosta de ler? Eu sei os motivos psicológicos, né, o comportamento da pessoa, falta de hábito, enfim, eu sei as barreiras. Aí ela fala assim, porque eu leio e quando eu viro a página, eu já esqueci o que eu acabei de ler.
E aí eu falo, mas isso é uma coisa natural. Se você está lendo uma informação por uma primeira vez, você não está jogando para sua memória de longo prazo já, pá, logo de cara. A função cerebral é você começar um processo de aprendizagem. E tanto que eu trouxe uma vez isso para um mentor. Eu falei, cara, às vezes eu tô lendo e quando eu viro uma, duas páginas, parece que eu esqueci tudo. Ou parece que eu não estou entendendo. Eu falava isso para o Jacó Petri. Cara, eu não entendo os seus livros. Ele falava, você não vai conseguir entender se você parar e voltar. Então vai até o fim. Depois você volta. Depois, se precisar, você volta e lê mais uma vez, porque já não vai ser a primeira vez que o seu olho viu aquilo ali. Então, quando a gente está um pouco mais consciente, você aumenta esse processo de retenção. Sim, porque você está aqui. Uhum. Se eu estiver Boa. aqui falando com você e pensando nas minhas filhas que estão em casa, eu não estou aqui. Eu não sei o que eu estou dizendo. O corpo está aqui, mas a mente... Estou em outro lugar. Daí é que os processos patológicos se iniciam. Tá. Né? Que normalmente é onde eu chego no consultório. As pessoas chegam no consultório, elas já chegam com algum processo patológico. Então, estou fazendo crise de ansiedade diária. Né? Palpitações, questões mais físicas. Sim. Já... Então, assim, eu tenho indicações de psicólogas, indicações de psiquiatra. Por quê? Porque é um processo corporal. Tá. Então, eu aprendo a estar aqui e o que o meu corpo está sentindo. Porque, normalmente, os sintomas são corporais. Né? Então, eu estou aqui com você, falando com você. Isso Tá. está consciente para mim. Mas outras coisas estão acontecendo no sensorial. Uhum. E o meu corpo capta isso. Uhum. Porque é assim que nós aprendemos sobre o mundo. Um bebê, ele vem com a parte sensorial muito aguçada. Uhum. Né? E depois vai entrando o córtex, depois vai entrando esse mental mais. Uhum. Então, a definição de mindfulness é essa, e nós temos 40 anos de pesquisa científica dos protocolos. Então, mindfulness tem as práticas, mas essas práticas são dentro de protocolos comprovados cientificamente. Então, tem gente lá em casa que fala assim, eu pratico meditação. A pessoa para e fala, não, eu já faço mindfulness, eu pratico atenção plena, que ela acha que é fechar os olhos e pensar na respiração e ela já tem uma técnica e acabou. Mas é um método, vamos dizer assim, que tem um protocolo... Na verdade, validado, ela pode né? fazer essa prática, tá tudo bem, ela vai conseguir alguma modulação cerebral. Legal. Só que quando você faz os protocolos, que normalmente são de 8 semanas, então, uma vez por semana, por 8 semanas, você tem uma abrangência maior, você consegue perceber mais coisas, aprender mais coisas, notar, né, como a sua mente funciona, o que ela te conta. O que você acredita, você aprende a manejar pensamento, você aprende o quanto a nossa mente conta de histórias que não são verdades, o quanto a tríade emocional, pensamento, emoção e sensação corporal acontecem em todos os momentos. Eu estou falando com você, eu tenho uma sensação corporal, eu tenho uma emoção acontecendo. E o meu pensamento, será que tá bom isso? Será que é essa abordagem que o Lucas gostaria? E aí, como é que eu estou me sentindo? Eu me sinto viva, eu me sinto feliz, meu peito bate um pouco mais forte. Ok. E o meu corpo? Eu estou bem sentada, tá bom, esse apoio é agradável para mim. Entende? Então, tudo que a gente vive tem essa tríade emocional. Por vezes, quando eu me apego a um pensamento que não é verdade, eu faço uma crise de ansiedade. Olha que interessante. Olha só. Entendi. Né? Por vezes eu tenho uma dor crônica. Acordei com dor lombar hoje. E eu potencializo essa dor com uma emoção. Como que eu vou gravar o podcast? Eu não estou aguentando de dor lombar. Meu Deus, que tristeza. Tudo junto de novo. Né? Então, quando você faz E às vezes programa, a pessoa acaba projetando, vamos dizer assim, se fosse dividir por igual, eu sei que não é matemático assim, mas ela acaba focando na dor física ali, que é 33%. A gente trouxe aqui, né, um convidado também do Instituto da Coluna, que ele trata a parte física da dor lombar e ele fala muito do reflexo de outras áreas do corpo e tal. E é importante, porque você tem esse reflexo também do sentimento, da sua percepção, e tem os pensamentos que ficam na sua cabeça. Eu falo que se a pessoa queima a mão, não é a mão que dói, é o cérebro.
né? A dor ela vai para o cérebro, não vai para a mão. Então a gente acaba registrando e no cérebro que nós vamos ter esses pensamentos que vão ou potencializar uma dor ou aprender a lidar com ela. Sim. Usar ela ali como um alerta, na verdade, né? E aí é um problema. A gente já vai chegar aí, pode ser, Tá, para eu pode, finalizar, a gente pode. vai chegar em dor crônica, porque Tá. na verdade é junto, né? Então, a importância dos programas, de você estar aprendendo tudo isso e manejando melhor sua vida. Tá. Lógico que casos específicos, né? Luto, um divórcio, crise Onde você tem uma de descarga ansiedade. emocional química mesmo. Também, né? Uma mas produção. isso demanda um atendimento individualizado, não dá para Tá. colocar nos grupos. Ok? Interessante. É um cuidado que o instrutor precisa ter quando você vai fazer a entrevista. Você precisa ter esse cuidado. Legal. Dentro dos protocolos de Mindfulness, tem as sessões de compaixão, que são as 2 últimas normalmente, ou as 3 últimas normalmente. Tá. Por quê? O que é compaixão dentro de uma abordagem científica? Eu me sensibilizar ao meu sofrimento, autocompaixão, ou ao seu sofrimento, compaixão, né? Ao Certo. sofrimento do outro. Ter a intenção ou fazer algo para que ele diminua ou para que ele passe. Isso não significa levar a pessoa para casa, mas um olhar compassivo. Né? As pessoas confundem um pouco isso. Ou confundem compaixão com autopiedade, autoindulgência. Né? Entendi. Então, É meio que aquilo que o pessoal fala assim, lógico, numa camada mais profunda, mas quando as pessoas falam assim, você tem que pegar mais leve com você. Assim, falando uma frase meio clichê. Então pega mais leve com você, que tem gente que fica se automutilando ou se autocobrando e elas acabam não tendo essa autocompaixão. sim. Eu costumo perceber que às vezes a pessoa ela pega tão pesado com ela mesma, mas com as outras pessoas ela não pegaria tão pesado Joia. assim, É isso. É isso. não é? É isso que a gente aprende, não é? Então você disse assim, mas para mim, no início, você disse assim, mas para mim a compaixão, nascemos com ela. Deveria ser, né? Nascemos e perdemos. Hoje precisamos aprender as práticas de cultivo para me tratar melhor. Né? Eu digo assim, seja sua melhor amiga, seja seu melhor amigo. Quantas vezes você tem tantas palavras boas para o outro, mas não tem para você? Né? Então, o perfeccionismo, por vezes, ele atrapalha não só a sua vida, como a vida do outro também. Verdade. Então, me tratar com gentileza, me tratar com bondade, interfere na maneira como eu me relaciono comigo, como eu me relaciono com o outro e como eu me relaciono com o todo. Percebendo que, enquanto condição humana básica, nós somos iguais. Todos nós sabemos o que é ter um medo, o que é ter uma tristeza, o que é ter uma angústia, o que é ter uma vitória e uma derrota. Essa é a condição humana básica. Antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, somos humanos. Sim. E isso nos dá uma condição de errar, de não ser perfeito, de não precisar me tratar com autocrítica para ser bom. Poxa, nesse podcast eu podia ter lido tal artigo e trazido essas referências. Poxa, será que eu preciso me crucificar, me autocriticar por isso, sendo que eu já tenho um conteúdo bom para estar aqui? Será que eu preciso ser tão dura assim comigo? Se fosse uma outra pessoa, mais uma vez, né? Se fosse uma outra pessoa, vou dar um exemplo. Alguém vem e derruba esse copo e molha tudo a mesa. Cara, você vai falar, a pessoa vai falar, nossa, me desculpa. Você vai falar, não foi nada. Pega um pano aí, vamos secar. Sim. Agora, se é você, a maioria das pessoas, né? Eu não sou assim. Mas se é você que derruba, você fala, nossa, estraguei tudo, meu Deus. Tem gente que se auto-vitimiza ou se auto-flagela. Sim. Não tem essa autocompaixão. Então, instintivamente, as crianças têm. Sim, tem. Né? As crianças têm. E lembrando muito que essa autocrítica, né, e essa autopunição, muitas vezes vem de lugares muito próximos. Minha mãe me tratava assim. Você não faz nada, você não vira nada, você não serve para nada, faz tudo errado. E eu cresci ouvindo isso. E aí ficou muito mais forte para mim. Então, mindfulness é sentir o que eu estou vivendo agora.
E a compaixão é poder me tratar com gentileza, me tratar com bondade, diante de uma condição humana. Tá, então Então, vamos nós lá. temos Mindfulness, vamos lá, repete isso aí pra gente, vai pra ficar fixar bem pro pessoal. Ok. Mindfulness é estar atento ao momento presente, ter lucidez do que eu vivo, reconhecer o que eu estou vivendo. Não importa se é bom, se é ruim, agradável ou desagradável, Pronto. está presente, está aqui. Eu tinha dificuldade, sabe o que eu tratei na terapia? Em reconhecer momentos de tristeza. É porque a gente não quer lidar. É. A gente não... E aí, o que a gente faz? A gente briga. É, E aí a gente cria uma resistência muito maior. eu ficava tentando positivar tudo. Tudo. Porque eu sempre fui muito otimista. Eu acho que na infância eu passei por tantas situações delicadas, de perda, que eu aprendi a positivar as coisas. Só que daí eu descobri, sabia que a psicologia chama isso de síndrome de Poliana? Eu falei, cara, que doideira. E a minha terapeuta, ela me trouxe isso. Ela falou, Lucas, isso aí é síndrome de Poliana. Por que você está fugindo disso aí? Aí eu falei, caramba, que eu estava tentando positivar aquela situação que eu falei do hospital e tal. E assim, foram 27 dias. Pô, eu beirei a morte, né? Só para contextualizar aquela pergunta que a gente estava falando antes. Até tá saindo o meu segundo livro, que o título a gente ainda, né, tem essa... Hoje, enquanto está sendo gravado, ainda tem essa novidade. Ainda tem esse efeito surpresa aí, quer dizer... Mas vão ser 27 dias para a pessoa ler um capítulo por dia. E eu vou contar o que eu passei em cada um dos dias, porque cada dia eu senti uma emoção diferente. Por exemplo, eu nunca tive medo de morrer. Eu sou paraquedista, eu tenho 66 saltos. E uma pessoa que sai de um avião em movimento e em 6 segundos está a 200 km por hora em direção ao chão, não é uma pessoa comum. É uma pessoa que tem umas pecinhas a menos ali. Eu sei disso. Então eu não tinha medo da morte. Até beirar ela. Até dentro ali, eu acho que foi 15º ou 17º dia dentro da UTI, eu comecei a perceber e falei, Deus, me leva. Foi o dia que eu tive realmente um encontro com Jesus, né? Mas é interessante porque, assim, se eu não tivesse... Você está me fazendo lembrar disso. Se eu não tivesse consciente das emoções de cada dia ali, talvez eu não teria saído. Ou com sequela, né? De que... com outras sequelas. Sim. Tanto emocionais quanto físicas. Sim, sim. Né? Porque, na verdade, está tudo junto. Sim. Né? E foi bem desafiador. Mas é interessante. E aí, entendi, então, com relação ao mindfulness. E com relação à compaixão, que eu peguei um gancho, daí ficou. Como que é a diferença, então? Por que a gente preconiza nos programas o cultivo de compaixão, de mindfulness, desculpa, antes de compaixão? Tá. Como que eu vou perceber o meu sofrimento ou o seu sofrimento se eu estou no piloto automático? Eu não consigo ter percepção para isso. Eu não noto. Eu digo sempre assim, se a pessoa passou no sinal fechado e você para abordá-la, ela vai dizer a você, eu não vi. Caramba. E outras coisas. Então, se eu não reconheço o momento presente, eu não tenho condições de reconhecer o meu sofrimento e nem o sofrimento do outro. E aí eu fico achando que me tratar mal me leva para onde? Crescimento. Como se eu tivesse que sempre me punir para ser melhor. Né? Não. Quando a gente se trata com gentileza, a gente ativa centros de aprendizagem no cérebro. A gente libera serotonina, a gente libera ocitocina. Quando a gente se trata com autocrítica, isso é uma pesquisa da Shapiro. Quando a gente se trata com autocrítica, autopunição, esses centros de aprendizagem eles estão desativados e a gente libera noradrenalina, cortisol, hormônios do estresse. Verdade. Então não tem aprendizado, isso é falso. É verdade. Tanto que isso, fazendo uma analogia no cenário empresarial, quando você dá um feedback, vou dar um feedback construtivo, a pessoa já fecha, porque ela já sabe que vai vir uma crítica. Sim, com Então, certeza. ela literalmente, esse mecanismo de se fechar, esse mecanismo de defesa, De proteção. aumenta a produção de cortisol. Então, é como se ela literalmente mandasse uma descarga química para o corpo para criar uma couraça de resistência para uma palavra, que na verdade não vai ter um impacto físico, né? Sim. Mas ela cria essa resistência, essa tensão, e se ela trabalha num ambiente que está sempre punição, crítica, feedback construtivo, não, é só um feedback construtivo, é só feedback. E sem o elogio, que é o oposto, que é o reconhecimento, né? Tem gente que fala assim,
cuidado com os elogios. A pessoa está te elogiando, tá querendo alguma coisa. Eu não vejo como dessa forma. Eu acho que um feedback positivo é um reconhecimento, porque às vezes a pessoa não está consciente. E olha como a gente se perdeu, Ela está no né? automático. Olha como a gente se perdeu enquanto sociedade. A gente só valida o grande, a gente não valida o pequeno. E a gente Você podia contar aquela história aqui, A que gente você se contou pra perdeu. mim antes. Podia. Conta, A vai. gente se perdeu, porque eu conto, mas Tá. eu conto mais pra frente. A gente se perdeu porque a água, ela é tão simples e tão importante. Você sentiu como é que é a água na sua boca? Uhum. Você percebeu qual a textura dela na língua? Você percebeu a temperatura? Como foi engolir? Como foi passar pela garganta? Né? A gente acaba validando muito o grande, o importante, o poderoso, e o simples, que é onde Que é a a gente rotina. aprende, que é a rotina, que é onde a gente pode se validar. Né? Então, sim, o elogio é positivo. Por quê? Você não está mentindo em relação ao outro para ser agradável, ou para ser validado, ou para ser amigo do outro por interesse. Você está elogiando porque aquela pessoa, sem sombra nenhuma de dúvida, tem coisas boas. Pronto. E foi uma distorção, né? Isso aí você falou de fazer amizade e tal, do elogio. É o que o pessoal pegou lá o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Fale o nome da pessoa, porque é a coisa que ela mais gosta de ouvir. Elogie, tal, tal, tal. E as pessoas criaram uma técnica e esqueceram do lado humano. Pois é, esqueceram delas, né? Você gosta de ser chamado pelo seu nome? É né? uma coisa você que... gosta que eu olhe para você para falar com você? Né? Só que as pessoas não foram orientadas para isso, porque é o que você falou. A gente nasceu, deveria ser assim, mas desaprendeu. Desaprendeu. Né? E aí, voltando para mindfulness e compaixão, né? Uhum. Então, estar atento ao momento presente, saber o que eu estou vivendo, eu consigo reconhecer o meu sofrimento ou o sofrimento do outro. Então, por isso que compaixão dentro dos programas vem após conhecer o cultivo de mindfulness. Mindfulness é um cultivo de habilidades atencionais, atitudinais e socioemocionais. No entanto, a gente também usa mindfulness para as organizações. Tá. Por empreendedorismo. Por quê? Por Lógico como? que eu consigo vender melhor se eu estiver presente, eu consigo olhar para o meu cliente. Lógico que eu consigo vender melhor se eu conseguir entender as necessidades do outro. Uhum. Né? E veja bem, não é me colocar no lugar do outro. É conseguir olhar para o outro, ouvir o outro. De fato, né? De Não... fato. Por exemplo, a primeira sessão dos pacientes com dor crônica é uma escuta. Caramba. Então, assim, o fisioterapeuta precisa ouvir o paciente. Ele tem uma história. Normalmente... Não é uma dor que veio do nada. Sim, O nome já diz que é crônica. ele está num sistema de regulação emocional de luta e fuga, se sentindo ameaçado, o corpo já está ameaçado e qualquer coisa que acontece, ele vai desencadear dor. Porque a dor tem muitos sítios no cérebro, não tem um lugar específico, né? E As aí, pessoas acham que é uma coisa que, tá doendo minha lombar, o problema tá ali. Sim, E não é. Muitas vezes eu tive um caso que ela disse assim, Andréia, mas o meu sacro está alterado há muitos anos. Por que agora eu comecei a desencadear dor? Falei, você pode me contar um pouquinho mais do antes da dor e como a dor começou, há quanto tempo? Teve um processo emocional enorme. Uhum. Né? Então, a dor crônica, ela está sim associada a comportamentos mal adaptados no corpo por conta de emoção. E Uma memória presa ali que ela tá fixa naquela... E a gente consegue trabalhar o corpo, né, com dosagem nos exercícios específicos de exposição gradativa, né? Então sempre é um passo para trás, olhar para as necessidades desse corpo, preparar esse corpo para o que ele precisa, Uhum. né? Mas também fazer essa modulação de emoção e comportamento, tanto através dos exercícios quanto através de mindfulness. Aprender que eu não sou meus pensamentos, eu sou quem observa os pensamentos. Aprender que eu não sou essa dor, eu sou quem nota essa dor. Né? Legal. Então, dentro dos programas, a gente faz todo esse desenvolvimento, sessão por sessão, encontro por encontro.
Legal. cultivando. Por isso a importância processo, dos programas. É um processo E não de uma prática isolada. como se fosse uma construção de uma casa mesmo. Você vai colocando ali uma base, depois você vem com as paredes, depois você vai vir com acabamento. Tem gente que quer resolver um problema, sei lá, de 5, de 10 anos em 1 hora. E aí, andar de bicicleta, a gente consegue em um dia só? Não É consegue. assim, mindfulness e compaixão é assim. Você vive um dia só? Não, gente, é a dança da vida, né? É que a gente aprendeu que a gente tem que correr enquanto que a gente pode dançar. Uhum. Né? Boa. Eu tenho umas amigas que eu já tenho um grupinho aqui em Catanduva, né, que a gente se apoia, que a gente tá junto e a gente vai para retiros de Legal. mindfulness e compaixão juntas. E aí pediram assim, uma palavra, né, para esse momento. E aí eu disse assim, na balada. E elas brincam comigo que eu respondo isso. É porque hoje eu tô dançando assim, daqui a pouco eu posso dançar de outra maneira. Eu tô Boa. na balada. Mas se você estiver presente na balada, você pode notar o que está acontecendo. Se você não estiver presente, você está repetindo coisas que você não deseja viver. Uau. Que é aquela pessoa, eu sei porque eu já fui da balada no sentido literal, né? No meu passado escuro aí. E é aquele remorso do dia seguinte. O Nariel tá rindo porque ele já faz parte, ainda não. Quando você sai, chega no sábado à noite, na hora de ir, tá legal. No domingo de manhã, que você acorda com aquela ressaca, aí bate aquele remorso, você fala assim, cara, nunca mais vou naquele lugar. Então, e aí se compadecer de você... E a pessoa não muda. Só, semana que vem ela tá lá de novo. Notar o que eu vivi, reconhecer o que eu sinto, ter cuidado comigo, gentileza comigo, de que eu sou um ser humano e naquela idade eu tava apto a viver isso. Mas aí é a diferença. Posso fazer diferente agora. Não me faz bem esse essa ressaca não me faz bem. Agora eu posso escolher diferente. Olha, e aí acaba que o quê? Os amigos, a sociedade, porque é legal, porque é novidade, acaba levando aquela correnteza e a pessoa não sai. Não sai. Ela vive naquele fluxo ali e aí vai passar ali, às vezes, 1 ano, 2, 5, 10. Eu tenho amigos de, sei lá, 15 anos atrás, talvez aí um pouco mais. E os caras estão no mesmo ritmo. O cara tá lá, né? Tá na mesma. Não, porque final de semana não vai dar. Por quê? Porque vai ter um churrasco. Eu falo, cara, 20 anos. E aí, a sua viagem que você falou que você queria, e o carro que você falou que você queria, e que a vida não é só isso, mas é o básico. Né? É o automático. Né? Eu tô vivendo nesse automático, né? E por associação, que é uma propriedade da mente, por fantasiar, que é uma propriedade da mente, o meu cérebro traz isso, eu acredito nisso, porque eu estou só acreditando que minha mente é muito poderosa e ela me boicota e eu não noto porque eu estou no automático, porque eu também não aprendi a sentir o meu corpo. Então eu não sei, eu vou pra balada, não tô legal. Não, mas tem que ir. Tem que ir, falando senão, desse exemplo da balada. Senão não vou ser aceito, né? E assim, não tem problema ir pra balada, tá tudo bem, mas reconheça o que você está vivendo, né? Isso é a vida, né? A gente acerta, a gente erra, a gente tem conforto, vai construindo a gente tem aprendizado, a gente tem agradável e desagradável. Isso é viver. Boa. Agora, o desafio é poder olhar para isso e escolher o que eu quero para mim, né? Não ser duro, não ser cruel comigo mesmo. Boa. Aí é o grande desafio. E para dor crônica não é diferente, porque se o meu corpo está num sistema de luta e fuga, se eu estou me sentindo ameaçada, é o que reverbera em mim. Essa dor vai estar cada vez mais despertada. Ali. Por quê? Porque é assim que eu estou o tempo todo. Tem algumas pessoas que eu acho lindo isso. Você pergunta assim, oi, tudo bem? Como é que você tá? A pessoa te responde assim, matando um leão por dia, né? Nossa. Eu digo, jura? Eu não tenho nenhum. Nunca vi um leão assim. Eu não tenho ninguém atrás, né? Sou eu mesma que construo as minhas coisas. Ou na correria. A pessoa tá tão no automático, como é que estão as coisas? Cara, correria essa semana. Aí é sempre assim, nossa, final de mês é correria. Começo de mês é correria. Eu queria fazer um parêntese que me toca, na verdade, me toca profundamente, por isso esse parêntese. Tá. Meu público é muito mais feminino, eu adoro trabalhar com mulheres, eu acredito nas mulheres, eu amo trabalhar com mulheres, então meu público é. E aí, normalmente, as mães, elas chegam no consultório, e aí é isso, tipo, tô correndo muito, tô fazendo muito, não sei o que dizer. Ou
Ou o processo é assim, não posso parar. É. Sabe por quê? Porque se eu paro, dá a sensação de que eu não estou fazendo nada. Ou Que eu sou uma que inútil, eu tipo assim. não tenho função. Ok? Uhum. E aí, normalmente, as crises de ansiedade vêm com esse caminho, né? Então, olhar para tudo que você faz, reconhecer tudo que você já faz. Não demanda esforço, mas demanda a pausa. Uau. O não fazer é aquela história, né? O parar de fazer também é uma ação. Com certeza. E, na verdade, o ócio criativo, né? A gente precisa parar um pouco para poder ter criatividade. Isso também é científico. A gente já tem essa comprovação. Né? Eu lembro que eu era muito, mas muito acelerado. E eu tive um sócio, né? Logo no comecinho da minha carreira. E ele falava assim, Lucas, imagina que você está numa estrada. E você está acelerando. Você está a 200 por hora. E legal em algum trecho. Só que tem a curva. Não e a outra, toda. tem a paisagem que você está perdendo. Eu nunca mais esqueci isso. Porque eu falei, cara, se eu vou rápido demais, eu não vou conseguir ver a paisagem. E a vida não é questão de você chegar no topo da montanha. Eu lembro, e foi interessante, quando eu estava fazendo eu fui de carro para o Grand Canyon. Então, eu peguei lá você tem as oportunidades que aqui no Brasil você não vai ter, né? Imagina aí, Nariel, eu aluguei um Mustang 5.0 por uma semana por R$1.500. Tipo, ridículo, o dólar é 4 e pouco, sei lá, 4,20, alguma coisa assim. Super barato. Aqui você pega um Mob. Nada Sim. contra, mas é um carro básico E eu naquela estrada, eu falei, cara, eu quero acelerar. Daqui a pouco eu falei, não quero acelerar, cara. Eu lembrei do meu amigo, Valdemir Vital. Aí eu falei, cara, se eu acelerar, que é o motorzão 5.0 e tal, eu falei, cara, eu não vou aproveitar essa jornada, essa paisagem. E aí foi quando eu desacelerei e fui observando. E é muito louco, porque assim, você passa em parte que é deserto dos dois lados, só estrada. Você vê lá a montanha para você subir tudo, depois ter acesso aos canyons. Então, para a vida profissional, às vezes é assim também, que é a maior. Eu falo profissional porque, vamos dizer, a maior parte do nosso dia, né? Vamos dizer. Então, as pessoas esquecem de fazer essa pausa ou de desacelerar. Sim. E aí é onde entra essas práticas, esses protocolos de mindfulness. Foi assim que eu conheci Mindfulness. Acho que no Isso, eu começo ia perguntar isso aqui. Como que você entrou nisso aí? No começo eu não trouxe isso. Foi assim que eu conheci Mindfulness, né? Desde a faculdade, eu tô com 24 anos de formada. E aí, desde a faculdade, desde o segundo ano da faculdade, que eu era monitora de anatomia, o meu professor de anatomia era um professor mais velho, que já estudava na USP de São Paulo, intestino de ratos estressados. Olha. E aí, nós, há 26 anos atrás, nós estudávamos juntos assim, entre aspas, meio escondido, durante a monitoria, anatomia emocional. Porque ele já tinha uma bagagem e eu tinha um interesse enorme em emoção no corpo. Caramba. Isso reverberava muito em mim. E aí eu li tudo de Teresa Berterraz, Françoise Mézières, tudo que falava um pouco de emoção no corpo, mas era pobre, né? E aí a gente tinha que, entre aspas, esconder um pouco isso, porque senão eram os loucos da faculdade, né, e tal. E nisso eu já acreditava, Andréia, tá? Tô dizendo da parte pessoal. Eu já acreditava que se você tivesse vivido uma situação desafiadora na sua casa, uma discussão, você poderia sair de casa e, por exemplo, torcer o tornozelo. Mas eu não conseguia explicar sobre isso. Hoje eu consigo explicar sobre isso, né? Mas naquela época, não. E aí terminei a faculdade. A princípio, eu trabalhei com estética dentro da fisioterapia, porque foi o que surgiu na minha vida. Depois eu fui para trabalho postural, mas uma formação postural onde a gente olhava para a emoção no corpo. Uau! Só que era um olhar... Você sempre teve um pezinho ali no lado psicológico da coisa. Eu estava com 2 para 3 anos de formada, né? E aí era uma abordagem, mas uma abordagem mais distante, só para alguns detalhes. E aí a gente atendia o paciente melhorava, mas tinha um momento que ele parava. E aí me incomodava. Aquele momento de platô, então dava um pico. Exato. E aí tinha o emocional. Só que eu tô dizendo, né, não conseguia intervir, porque nós não tínhamos realmente isso, né? Aí, não era
é um recurso, vamos dizer assim, prático, de rotina. Acessível, isso. Beleza. Né? E aí eu ouvi o paciente, porque isso sempre foi muito meu, mas eu não conseguia intervir. E aí então foi quando eu encontrei com alguns profissionais e todos tinham essa mesma sensação e um deles trouxe uma abordagem da neurociência para o corpo, que é sobre o sistema sensorial. Então, como o sensorial interfere no meu corpo e essas memórias corporais. Legal. Nesse momento, que isso tem 15 para 16 anos, eu conheci uma prática da neurociência, que era uma prática muito simples. Então, a princípio, você deita, relaxa o seu corpo, respira. Quando a sua respiração estiver livre, solta, você faz pequenos movimentos com os dedos das mãos. Movimento de oponência. Ao soltar o ar. Quando a respiração e os movimentos estiverem integrados, você escolhe uma palavra que tenha um sentido bom para você e fala ao mesmo tempo que solta o ar e faz os movimentos com os dedos. Ok? E Isso aí, é uma prática. É uma prática, Tá. que a neurociência traz como efetiva pro corpo. Eu fazia, eu sabia que alguma coisa mudava, mas eu não sabia o quê. Entendi. Ok? Então, por exemplo, pacientes com toque que tomavam 20 banhos por dia. Uau. Eu passava a prática, na semana seguinte a pessoa falava, poxa, eu tô tomando 4, 5 banhos por dia. Uau. Só que não tinha abordagem, né? Mindfulness chegou no Brasil Quando você fala não tinha abordagem, assim, não tinha uma abordagem validação científica aqui, comprovada, isso, né? Tipo... né? Mindfulness chegou no Brasil há 12 anos e as pesquisas começaram na Unifesp. Mas nós não tínhamos essa abordagem no Brasil. Então, Entendi. assim, a gente estava em Era algo busca muito dele. novo, assim, Isso. muito... Exato. Aí, isso há 15 anos, essa prática. Mindfulness eu comecei a praticar há 12 anos. E aí eu conhecia uma única prática de Mindfulness, que era a prática de respiração. Tá. E eu estava em um momento de sofrimento da minha vida pessoal, com filho pequeno, amamentando, um movimento muito desafiador, de muito sofrimento. Eu não tinha mais recursos, assim, eu tinha feito muita terapia, eu me cuidava, não era uma pessoa que nunca tinha feito nada, mas naquele momento eu não tinha como fazer nada. E aí a única coisa que eu tinha para fazer era a prática que eu já sabia. Então, de madrugada, porque era minha segunda filha, era o momento que eu conseguia fazer algo para mim. E aí, de madrugada, normalmente era 3 da manhã, 15 para as 3, eu acordava sozinha, ia para outro quarto, fazia 15 minutos de prática da respiração e voltava a dormir. Uau. Eu não tenho percepção desse tempo, por quanto tempo eu fiz isso. Certo. Mas o que me chamou a atenção foi que uma pessoa, que era uma pessoa desafiadora para mim, chegou em mim e disse assim, o que você está fazendo? E eu respondi, nada. Ela falou assim, alguma coisa você está fazendo, você está muito diferente. Diferente é subjetivo, né? É muito subjetivo. Tô melhor, tô Só pior. que aí eu fui embora com isso, né? Tá. O que tá diferente, o que tá diferente? E aí eu comecei, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a prática de madrugada. Fui para Rio Preto, comprei um livro, A Ciência da Meditação, de Daniel Goleman, que foi quem começou a se sentir incomodado com a maneira como os orientais viviam. E ele foi o primeiro que fez um eletroencefalograma, que era o que tinha na época, para entender o que acontecia com o cérebro dessas pessoas. Esse livro é sobre essas pesquisas. Então, são as primeiras descobertas da prática meditativa no ser humano. E aí eu consegui entender o que aconteceu comigo. Eu modulei as minhas emoções, né? Porque Mindfulness, ela atua em várias regiões do cérebro. Cerebelo, na fissura temporoparietal, no córtex, na ínsula, no hipocampo. E aí o que ela faz? Ela faz uma modulação cerebral, melhora a flexibilidade emocional, cognitiva, né? Desativa um pouco a amígdala, então você consegue perceber que você não está em luta e fuga, que você não está matando um leão por dia, que não tem um leão atrás de você. Sim. Então, as práticas de Mindfulness, elas fazem essa modulação cerebral e que hoje a gente tem essas imagens lindas em ressonância magnética, num estudo super bem feito da Sarah Lazar, do grupo do John Kabat-Zinn, que foi quem desenvolveu os programas de Mindfulness. Então, tem tudo isso disponível na PubMed. Então, é muito tranquilo de trazer sobre.
E aí eu entendi o que eu fiz com o meu cérebro. Você Eu falou, tirei teve a uma- lente, eu teve tirei uma a lente mudança. focal, eu coloquei a lente panorâmica, eu parei de ser vítima das minhas coisas, eu pude tomar conta da minha própria vida, né? Legal. Então foi assim que eu conheci Mindfulness. E por isso que Mindfulness está hoje no consultório, né? Porque essa minha sede de saber o que acontece no corpo, não só em relação à dor, mas esse processo emocional no corpo, se tornou o meu lugar hoje de trabalho. Né? Legal. Esse olhar para o outro, podendo ensinar, tendo um caminho bom, um caminho de pesquisa, mostrando onde eu posso chegar, com mindfulness, compaixão, trabalhando com dor, trabalhando com ansiedade, trabalhando com depressão. Que você acabou se especializando depois de você... É aquela história, você colocou lá no avião, a aeromoça diz, em caso de despressurização, máscaras de ar cairão do teto da cabine. E o primeiro passo é coloque em você. E em seguida ajude os demais. Então você colocou as práticas na sua vida, você falou, opa, tô respirando melhor. E aí você falou, dá para perceber Sim. que você foi dominar o assunto para você poder levar isso Sim. como um protocolo funcional e efetivo, de fato. E hoje, Se você achar que pode ser até a sério, Siri me peça. identificou aí. Pois é. E aí hoje eu tô como aluna especial na Unifesp para mestrado em compaixão. Eu vou testar um protocolo de compaixão no Brasil. Então, Uau. olha onde as coisas chegaram, né? Que legal. E aí eu sempre brinco que quando eu falo sobre isso, eu fico muito empolgada e parece que eu quero vender. Então, gente, tá tudo bem. Você quer porque é o que eu transbordar, vivo. você quer Na verdade, transbordar é o que eu você... vivo. Exatamente. Então, assim, eu acordo com rigidez, eu sou uma pessoa que tem um pouco de dor crônica, né? No sentido de articular, assim. Então, eu acordo, eu faço uma prática de movimento com atenção plena. E aí eu vou para uma prática de silêncio, de mindfulness. Então, esse é o meu dia a dia. Então, assim, não é... A sua rotina, dá pra ver no Mindfulness brilho dos seus olhos. Mindfulness não é assim, uau, vou ser feliz 24 horas. Mas porque isso não existe. Aham. Mas mindfulness é, ok, hoje eu tô triste e eu sei o que eu tô vivendo. O que eu posso fazer com isso? Ou eu quero fazer alguma coisa com isso. Porque se eu não quiser, também tá tudo bem. Boa. Então, é poder olhar para a própria vida com dignidade, se cuidando, né? Podendo ser quem eu sei que sou. Eu acho que isso é o maior desafio do ser humano. Um ser humano, Todo dia eu humano me descubro um pouquinho, né? É. Mas ser o que eu sei que sou me dá a chance de ser feliz. Sem precisar ser validada por você para poder trabalhar, para poder fazer, para poder, né? Então, Perfeito. assim, mindfulness é a minha vida hoje, atenção plena, né? Eu lembro, você falando tudo isso me fez lembrar uma coisa que eu aprendi com o Timothy Galway, né? Que é o precursor do coaching no mundo. Ele desenha um triângulo assim, ele fala que é o triângulo ACT. Awareness, Choice and Trust. Então ele fala lá, consciência, escolha e confiança. Então, basicamente, o que ele diz? Ele fala, quando você está consciente de si, do seu movimento, que ele começou treinando as pessoas na quadra de tênis, né? Então, ele fala, quando você está consciente, você tem poder de escolha. Então, você está com o seu awareness aqui no seu corpo, você fala, opa, eu posso escolher. Já não é mais eu refém da tristeza ou eu refém da alegria. Eu escolho. Aquela situação é uma situação. Se eu vou ver ela como positiva ou negativa, é uma escolha. E o positivo e o negativo tem muito a ver com história de vida, né? Porque você puxa a referência com a sua Por memória. associação. Isso, A sua exato. memória anterior, perfeito. E aí, o mais interessante é que isso te traz confiança. Então, se eu tenho poder de escolha, cara, eu estou mais confiante. Então, o que você falou é um termo poderoso. Você sai daquela situação de luta e fuga instintiva, né? Então, você para de viver como um animal, né? Eu não sou... Quem acredita em casa me desculpa, mas a pessoa fala assim, a gente é a evolução do macaco. Hoje eu sei que a gente foi criado imagem e semelhança de Deus. Mas a gente tem um instinto primitivo, um instinto primal humano, né? Um instinto primal similar aos animais que nós humanos somos o top de linha, né? Da criação.
Mas tem gente que fica refém, literalmente acaba tendo uma Então, vida porcaria. Somos o topo Porque de linha, tá nesse- ok, né? Temos o cérebro evoluído, Mais temos avançado. a parte cortical, mas não usamos. É tipo ter uma Ferrari na garagem sem gasolina. A gente não usa isso, né? Então, assim, eu responsabilizo... Quantas vezes eu responsabilizo o outro pela vida que eu tenho? Porque eu não tenho presença. Quantas vezes eu me trato mal por achar que eu não faço nada? Porque eu não tenho presença. Então, assim, eu quero que você me reconheça, mas eu não me reconheço. Nossa. Porque eu não sei onde eu estou. Porque eu estou no piloto automático. Eu estou vivendo coisas que o meu cérebro conta. É que eu como é que acho você que eu falou, é uma vivi, historinha, né? Sabe? E aí, o que acontece? Tá no meu corpo. É aí que eu trabalho, entendeu? E aí, isso tudo tá no corpo. De alguma maneira, em taquicardia, em fobia, em dor. Isso tudo você consegue... É um tratamento que chama? Não, é um protocolo? Como é que eu chamo? É um Tratamento. tratamento. Tá. E que aí, dentro desse tratamento, eu uso várias ferramentas, né? Mindfulness, compaixão, ferramentas da neurociência, da fisioterapia, Certo. e um atendimento. Legal. É assim, é um papo que dá vontade de ficar por horas e horas aí. Eu O tempo, adoro. eu tenho um monte de coisa aqui que eu gostaria de entrar. Eu sei que a gente vai longe. A gente já tem que até marcar um próximo bate-papo aí, que eu Vamos. gosto desse assunto e acho dá uma pra ver que coisa- você Uma domina. coisa muito legal, assim, tem muita coisa para conversar, né? Mas algumas coisas que a gente precisa despertar, por exemplo, são os sistemas de regulação emocional, né? É, Perceber em qual você está e a maneira como você sente, e isso faz toda a diferença pra gente viver, sabe? Às vezes a gente constrói, né? A gente constrói problema. E o verdade. piloto automático é bom de resolver, julgar, analisar. E aí a gente acredita nisso. Né? Então, e a gente não aprende a sentir. Quando eu sinto, eu consigo ter decisão sábia, né? Pra sair daquele do Daquele lugar, paradigma né? Daquele antigo. lugar. Sair do paradigma antigo e criar um novo aí, né? Legal, ó. Uma outra Antes coisa legal que eu... Tá. eu só vou trazer isso Pode de trazer. forma muito pontual, assim. que eu tenho uma coisa aqui que a gente... É que você trouxe sobre paradigma, né? Tá. Uma maneira de você romper paradigma através do corpo. Né? Porque mentalmente é desafiador. Porque minha mente me conta histórias, eu pego isso pra mim, eu acredito que é verdade, eu me embrulho nisso. Sim. Ok? É igual quando tem dor, É né? a minha eu brinco verdade, que né? o paciente se embrulha na dor. Não. Com Mindfulness a gente pode aprender que existe a dor, mas existe o agradável ao mesmo tempo. Boa. Eu fiz uma... Vou voltar pro paradigma, depois eu conto de uma cirurgia que eu passei. Que Mindfulness me ajudou demais, né? Ir criando repertório me ajuda com que a gente possa ter uma vida melhor. Tá. Como que a gente pode ir rompendo paradigma através do corpo? Muda a cor de esmalte que você usa. Muda a cor de roupa que você usa. Experimenta um sabor novo. Sente como é um sabor novo. Experimenta um movimento novo. Sente esse movimento. Isso também vai fazendo rompimento de paradigma. Você pode experimentar usar um esmalte vermelho e se olhar com esse esmalte. Você pode... eu só uso roupa lisa. Você pode experimentar uma roupa estampada, uma roupa colorida e sentir como isso reverbera em você e no seu corpo. Caramba. Isso te ajuda a outros desafios. Eu vou criando esse repertório, né? Mudando algumas coisas, algumas cores, né? E aí... eu tenho dificuldade para conhecer pessoas novas. Isso facilita. Eu posso ir construindo no meu corpo esse comportamento de que o novo não é assustador. Experimentar algo diferente. Exatamente. Mesmo, né? É sair do padrão. Você falou uma coisa aí, eu passei por isso. Eu lembro que eu via muitos mentores mesmo, pessoas que, assim, que eu admiro até hoje. E começaram a trazer aquela pesquisa. Não, porque o Steve Jobs, ele usa camiseta preta do Walmart de $3 porque ele não gasta energia cerebral para tomar decisões. Então, ele acorda de manhã e põe a camiseta e está pronto. Sempre do mesmo jeito. Até que diziam que ele não tomava banho, né? E eu entrei nessa onda. Fui, tinha um monte de camisetinha preta e tal. Só que chegou uma época que eu ia em evento e estava todo mundo com a camiseta preta. Eu falei assim, cara, isso é um paradigma.
Foi quando eu percebi porque eu estava consciente. E tem gente até hoje com a mesma camiseta preta. E por quê? Porque as pessoas querem crescimento, poder, dinheiro, essa busca desenfreada, perdendo qualidade de vida, perdendo a caminhada. E a sua singularidade, assim, a sua situação de ser único. E aí eu paro e penso, mas o Steve Jobs, ele tomava decisões bilionárias. Amiga, você que está assistindo aí, você não toma decisões bilionárias. Cai na real. A gente tem que ter espelho em casa. E mesmo que seja uma decisão bilionária, cara, é só dinheiro. Sim. Então, assim, você deixa de ser você por dinheiro. Então, Não, quem que manda? Quem que manda, né? E aí você busca por tanto dinheiro que você como se perde, fosse isso. Por exemplo, o contato com seus filhos, com seus amigos, com a sua própria vida, na busca de algo que outra pessoa enfiou na cabeça. E você quer igual. E acha que vai colocar a camiseta preta e vai virar o Steve Jobs da sua área. Então, assim, as pessoas... É o que eu falo. As pessoas não pensam. As pessoas não têm esse costume de parar para avaliar como elas estão agindo. Ela tem pensamentos, ela não pensa, ela não produz o pensamento, ela só repete aquele mesmo pensamento. E aí, para gente finalizar, porque realmente o nosso tempo aqui já está chegando no fim, eu quero ainda fazer 2 perguntas no final, que isso aqui não é combinado, eu sempre faço para os meus convidados, tá? Mas eu quero uma prática, deixa alguma prática aí pro pessoal que está em casa, alguma coisinha, lógico, eu sei que o Mindfulness ele é um protocolo mais profundo, mas uma prática rápida aí para a pessoa, sei lá, aliviar um pouco o estresse. Eu queria clarear 2 coisas. Dentro dos programas, nós temos as práticas formais e as práticas informais. Legal. As práticas formais são as práticas que foram testadas, são as práticas que a gente tem as imagens de ressonância magnética, qual a modulação cerebral que acontece e as regiões. Essas práticas vão gravadas para o paciente. Uau. Tá bom? Então, semanalmente, vai um material para o paciente fazer em casa. Interessante. E as práticas informais são momentos de presença. O que são momentos de presença? Para um cérebro que está muito no automático, esses momentos de presença vão mostrando o que é estar aqui, o que é me sentir onde eu estou. Certo, eu estou anotando tudo aqui, estou aprendendo bastante aí. Então, eu acho que para hoje faz mais sentido trazer esses momentos de presença. Informal. Né? Uma prática informal. Então, você pode sentir bumbum na cadeira e os pés no chão. Eu estou fazendo uma refeição. Como é que tá o bumbum na cadeira e os pés no chão? Na hora do café ou na hora do almoço, numa refeição? Você foi pro carro para dirigir. Como é que tá o bumbum no banco e os pés no assoalho? Né? Você está ouvindo alguém. Para te ouvir, eu preciso saber onde eu estou. Porque senão eu não consigo te ouvir. Eu estou em você, eu não estou em mim. Eu não consigo te ouvir. Então, como é que tá? Boa. Né? Uma outra coisa. Você toma café de manhã? Você toma água de manhã? Tem saboreado? O cheiro do café. Olha isso o que você está comendo, para o que você está tomando. Sinta como é na boca, né? Como é que é a sua salivação? Como é que é a textura desse alimento na boca? Né? Como é que fica algum sabor residual depois que você come? Né? Procura comer os alimentos separadamente para você saber a textura de cada um, o sabor de cada um. E algumas pessoas que têm hábito de misturar, né? Vá aprendendo, vá ensinando para o seu corpo como é sentir isso. Né? Se você sempre escuta samba, escuta uma outra música e perceba como é aquela música para você. Não é só botar para ouvir, sabe? Como é que o seu corpo sente como essa aquilo? música vibra no seu corpo, né? Sim. Como é que é o toque da roupa no seu corpo? Você já sentiu o toque da roupa no seu corpo? Eu faço esse tipo de exercício. Tem roupa aqui, tem um outro toque. É uma linha, é uma lã, é um algodão. Como é que isso toca? Uma roupa tem textura, outra não tem. Como é que é sentir a parte coberta pela roupa e a parte descoberta pela roupa? Como que é o seu toque no seu corpo? Como é sentir o seu toque no seu corpo? Como é o contorno do seu corpo? Como é sentir o contorno do seu corpo pelas suas mãos? Uau. Será que o que o meu cérebro imagina do meu corpo é o que eu sinto?
Aquela pessoa mais crítica que fala, eu tô com essa barriguinha de chope, tô gordinho, esse pneuzinho aqui. É interessante criar essa assim, consciência. Esse esquema imagem corporal, né? Será que tá igual? Será que eu me sinto... Existe uma distorção aí. Eu vou viajar, né? Será que eu me sinto obesa, mas quando eu me toco não é real? Ou será que eu estou obesa e quando eu fecho os olhos eu me sinto muito magrinha? Percebe? Tudo isso a gente precisa de repertório corporal. E a gente pode começar por onde? Sentindo as pequenas coisas, os pequenos momentos. É assim que eu vou ensinando o meu cérebro. É assim que eu vou aprendendo a sentir o meu corpo. Uau, boa. Boa prática. Essa de... Você me fez lembrar uma coach que eu tive, a Adriane Zago, que eu falei, foi bem no comecinho da minha carreira, e eu falei assim para ela numa conversa, eu falei, Dri, às vezes eu comecei a atuar como coach com 22 anos de idade. Então, às vezes eu entrava em mesas com diretores, empresários, que o cara tinha de empresa o que eu tinha de vida. Então, eu falei para ela, falei assim, não é que eu fico inseguro, mas eu sinto que eu tô um pouco num nível raso, eu tenho pouco conhecimento para conversar com o cara. Então, assim, não é falta de confiança no Lucas, é falta de confiança porque eu não tenho bagagem. Eu falei assim para ela. Eu quero fazer um parênteses. Aí ela me deu uma técnica que você falou e eu uso ela até hoje, eu sei que virou um padrão. Ela falou assim, Lucas, a gente estava numa padaria em São Paulo, e ela falou, olha como é que estão os seus pés quando você está me contando isso. E sabe como que eu tava? Era cadeira de tipo palito, 4 pés assim, eu tava com o pé na ponta do pé. E aí eu falei, tá, mas o que que tem? Ela falou, coloca as plantas dos pés no chão. Foi isso aí que você falou. E aí eu afirmei as plantas dos pés. Ela falou, agora arruma sua postura, encosta na cadeira, ou você afasta um pouquinho, mas deixa sua coluna ereta. E aí eu mudei a postura. E ela falou, como é que você se sente agora? Mais ou menos seguro e confiante? Aí eu falei, caramba, eu me sinto mais confiante, mais seguro. Quem tiver em casa, faz esse exercício aí agora. Experimenta no seu corpo. Se você parar para perceber, eu falei assim, caramba, eu me sinto mais seguro. Ela falou, pronto, então quando você entrar numa reunião, cola o pé no chão, porque você vai ter base, a terra mesmo ali. Realidade, né? Você vai estar no momento aqui. presente. Então, assim, no momento presente, todo mundo é igual. Não importa se ele tem 30 anos de empresa e você tem 22 de vida. Você tem as técnicas, você tem o conhecimento. O que eu quero fazer dark skills, é isso, né? As pós-graduações, os conteúdos. Agora tá cada hard skills. Obrigada. Hard skills, você coloca a bunda na cadeira e estuda sobre isso. O desafio para o ser humano hoje são soft skills. É habilidade socioemocional. Como é que eu me relaciono com você? Como é que eu consigo te olhar? Né? Como é que eu consigo me relacionar com a equipe? Como é que eu olho para o outro? Como é que eu desenvolvo paciência? Como é que eu desenvolvo habilidade para agradecer pelas coisas? Como é que eu consigo olhar para o outro com bondade? Como é que eu consigo ter uma mente de principiante, de pegar o meu copo e notar que ele tem detalhes e estar aqui? Como é que eu posso desenvolver curiosidade em perceber o que está presente? Né? De não achar que todos os dias são iguais. Então, soft skills é muito mais desafiador de se conquistar. Porque ficou esquecido por muito tempo, deixado, né? A gente sempre acreditou que era uma função natural e vamos pro... Perdemos função natural, né? Perdemos, por isso que a mente divaga tanto, por isso que a mente fica muito no passado ou no futuro. Com base em coisas que foram enfiando na nossa cabeça. Legal. E assim, eu quero marcar mais um outro bate-papo, depois você vai vendo sua agenda aí. Mas vamos lá, eu quero fazer 2 perguntas pra gente não ficar muito extenso aí. Pra gente finalizar, fica muita informação. Eu gosto de fazer essas 2 perguntas. A primeira pergunta é o seguinte, eu sempre falo isso pros meus convidados aqui. As pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros, mas as sábias aprendem com os erros dos outros. Então, o pessoal que me acompanha há mais tempo já sabe que eu sempre faço essas perguntas aqui. O que foi uma coisa que a Andrea passou, que foi, assim, entre aspas, um fracasso ou uma falha, uma coisa que você fala assim, putz, pessoal que está em casa, não errem esse erro, porque eu errei isso e eu não
não gostaria que as outras pessoas errassem? Onde foi um aprendizado que você teve que você gostaria de compartilhar? Eu acho que eu errei em um ponto da minha vida que eu deixei de ser quem eu era. Que eu deixei de ser quem eu sei que sou. Tá. Porque eu aprendo todos os dias, né? Eu me conheço um pouquinho todos os dias. Por isso que eu gosto de dizer o que eu sei que sou. Porque eu não sei tudo. Mas o que eu sei que eu sou, eu me perdi. E aí eu acho que foi onde doeu muito. E voltar também é um aprendizado. É possível e é um aprendizado. Né? Então, isso é um cuidado. Se eu pudesse dizer isso para todo mundo, eu diria: não se perca do que você sabe que você é para agradar o outro, para querer ser validado pelo outro. Né? É uma condição humana, né? É bom ser validado. Tá tudo bem, mas e você com você? Eu acho que se eu pudesse, eu diria isso para todo mundo. Boa. E muitas vezes esse movimento é feito no automático. Então, né, brincando, mindfulness, estar atento ao momento presente, atenção plena e compaixão, reconhecer meu sofrimento e me oferecer bondade, me oferecer cuidado, gentileza, são as duas asas do pássaro da sabedoria. Uau, boa, gostei, vou levar essa aí pra mim. E assim, a vida também não é só fracasso e só erro. Não. E aí vem a segunda pergunta. Um acerto, uma coisa assim que a Andrea mandou muito bem, que você falou, nossa, isso aqui eu fiz, deu certo, e pessoal, façam, que esse é um conselho de vida. Girar minha profissão e trabalhar com o que eu amo e acreditar lá há 26 anos atrás que sim, as emoções reverberam no corpo e a gente pode intervir pelo corpo para chegar numa modulação cerebral. E hoje a gente tem pesquisa científica mostrando sobre isso. Eu acho que essa foi a sua... Eu acho que esse foi o meu seu melhor melhor link acerto. que eu podia ter feito, sabe? E essa é a recomendação de vida para as pessoas, elas estarem atentas a isso. Estar atentas a trabalhar com o que você ama, eu acho que dá sentido para toda a vida, né? Saber que trabalho não é lazer, mas ele traz prazer. Eu, dentro da nossa imersão do paradigma, eu acho que no primeiro dia a gente já traz isso. A palavra trabalho, ela vem de tripalium, no latim. Você conhece essa analogia, não? Tripalium era um objeto de tortura, onde antigamente eles amarravam as pessoas pelos punhos e tornozelos e esticavam até rachar. Falando aqui, depois você joga no Google, você vai ver aquela imagem. Então, prendia a pessoa como se fosse uma cruz, só que um X, né? E até rachar, ou o que acontecer primeiro, a pessoa morrer, ou sair algum membro, enfim. Então, a palavra trabalho, a origem etimológica dela vem de tripalium, que é um objeto de tortura e sofrimento. E isso aí que você falou é você sair desse tripalium e enxergar o trabalho como algo prazeroso. Sim. Porque não precisa mais ter sofrimento. Alguém já pagou esse preço por nós. Alguém já sofreu o que tinha que sofrer. A gente não está aqui para pagar pecado, a gente não está aqui para sofrer ou para trabalhar e viver um peso, né? Hoje eu estudo um pouco mais a Bíblia, né? Mas no Antigo Testamento, a nossa multa por comer do fruto proibido foi: agora o homem vai ter que trabalhar. Essa era a nossa multa, mas quando Jesus veio, ele tirou essa multa. Ele pagou o pecado, a gente não precisa mais sofrer. Você deu um conselho que é uma sabedoria poderosa. Se as pessoas tivessem coragem de fazer o que elas amam, elas teriam muito mais resultados, que é o que ela quer colher, e ainda teriam N outros benefícios aí. Muito legal. Que é isso, assim. Isso, sinceramente, do meu coração é isso, sabe? Aprender que a gente pode recomeçar todos os dias, mas sendo quem é e estando no lugar que eu queria estar. Então, assim, muitas pessoas me questionam, principalmente fisioterapeutas até, quando eu vou para palestra e tal. Mas, André, como assim? Né? Como que você fez isso com a profissão? Na verdade, eu não estou trabalhando de maneira antiética, eu não estou invadindo a área de ninguém. Eu estou trabalhando com o corpo, com ferramentas que eu posso trabalhar com abordagem científica. Então, eu sei onde eu vou chegar, eu tenho a chance de errar menos dentro de uma abordagem científica. Perfeito. É para isso que a gente tem os estudos científicos. Não é para acertar, é para errar menos. Né? E aí, principalmente então, porque você acredita de fato, você sentiu isso na sua pele. Sim, então acho que isso aí essa na congruência. Verdade, eu não acredito no caminho contrário.
Eu sempre disse sobre isso. Para quem me conhece há bastante tempo pode olhar para isso. Eu não acredito em nada que você ofereça para o outro que você não tenha vivido. Desde experimentar um alimento. Verdade. Desde de uma atitude muito simples. É verdade. Come isso. Você já comeu? Como foi para você? Tipo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, exato. né? Enfim. Isso não chega muito. Muito bom. Andréa Baioccato. Obrigado Eu que agradeço, pela delícia, presença. adoro. Voou o tempo aqui. O Nariel ideia. já estava me avisando aqui. Ele falou, cara, estouramos um pouquinho aí. Mas eu quero agradecer, primeiramente, aí, né, primeiro a Deus por proporcionar essa oportunidade, a você e a todos vocês aí que estão sempre aí comentando, compartilhando. Pega esse material, esse vídeo que você viu aqui. Se algum trechinho foi útil para você, ou melhor, o que mais foi útil para você, deixe nos comentários aqui, a gente gosta de saber. E obrigado mais uma vez aí para finalizar, a Quântica, a Barbearia Sanremo, e para as pessoas que querem saber um pouquinho mais, a gente vai deixar o seu Instagram aqui na descrição. Aliás, o meu Instagram tem muito material. Legal. Tem várias práticas, tem muita Boa, coisa. isso aí, ótimo. Dá pra pessoa aprender bastante dedicar lá. um tempinho. Com bastante conteúdo. Tem lá, então, para quem é de mais longe, mas para quem é daqui de Catanduva, tem o consultório. Então, chama lá você no Instagram, tem lá. Andrea_Baioccato. Tá aqui na descrição, você vai lá, aperta o link. E também tem as práticas aqui no Conjunto Esportivo, é isso? Então, assim, tem os grupos online que eu faço, de Mindfulness e de Compaixão, que terão agora no segundo semestre. Legal. Eu vou estar abrindo, porque aí outras pessoas de outros lugares podem participar. É só me chamar no Instagram. E aqui eu tenho consultório de atendimento em Catanduva, faço atendimentos online e a cada 15 dias, normalmente sábado no finalzinho do dia, eu ofereço práticas de Mindfulness gratuitas no Conjunto Esportivo. Legal, então é só chamar lá para acompanhar a agenda. Para acompanhar a agenda é só chamar você. Show de bola. Obrigado por aceitar o convite, por compartilhar, igualmente, por transbordar esse... É gostoso falar com quem domina o assunto, né? Porque a gente fica aqui, você foi falando, eu fui anotando um monte de coisa aqui. E ficaram aqui alguns conceitos ou algumas perguntas que seria legal. Já está convidado aí para vir mais uma vez. É isso então, pessoal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o joinha. Se não gostou, põe o joinha para baixo, faz alguma coisa, movimenta aí. Beijo no seu coração. Tchau, valeu, Nariel, obrigado. Obrigada. Valeu.